Então, bem-vindos à nossa aula 11 de estruturas de dados avançadas. E hoje a gente vai dar prosseguimento no estudo de árvores binárias. Hoje a gente vai ver a árvore binária de busca, tá? A nossa ABB. Então, aqui é o sumário da aula. Então, a gente vai ver alguns tópicos que já foram vistos em aulas anteriores. E aqui embaixo, né, árvore binária de busca, a gente vai ver os algoritmos de busca, de inserção e de remoção. Nas aulas passadas, a gente viu árvores, né, no seu conceito geral, né, não unicamente árvore binária, e a gente viu que toda árvore possui folha. Depois a gente viu que para toda árvore que você tem, a gente tem que a quantidade de arestas é igual à quantidade de vértice menos 1. Depois a gente pegou a árvore binária e calcular a quantidade de subárvores vazias, ou então de ponteiros nulos, que é a quantidade de vértice mais 1. A gente teve essa conclusão com a árvore binária. Depois a gente viu a conversão de floresta para uma árvore binária, ok? Então aqui a motivação é que em uma árvore, ou então em uma floresta normal, onde você tenha o número de filhos lá, né, que seja em uma certa quantidade de m, a gente percebeu que às vezes você tem uma perda de memória muito grande, né, nesses ponteiros nulos, ok? Porque aqui na nossa árvore binária a gente tem n mais 1 ponteiros nulos. E é evidente também que a gente viu também uma forma de você fazer o aproveitamento desses ponteiros nulos quando você utiliza demais um certo percurso. Tá bom? E depois a gente viu no finalzinho da aula passada a definição de árvore binária de busca. Okay? Então vamos dar a nossa continuação, né, desse estudo em árvore binária de busca. Então, a definição de árvore binária de busca é a seguinte, né? Que é uma árvore binária em que cada nó, né? Em que cada vértice V aqui no caso, né? A gente tem que a chave do filho da esquerda é estritamente menor do que a chave do nó V, que é estritamente menor do que a chave do filho da direita. Ok? Então, é exatamente o que está aqui. O v.esc.chave é menor do que o v.chave, que é menor do que o v.dir.chave. Então, como é que eu coloquei estritamente menor, então a gente está trabalhando com elementos que são distintos, ou seja, que são diferentes. Eu não estou trabalhando com elementos iguais dentro de uma árvore. Tudo bem? Então a gente vai ter que considerar isso daqui. Por exemplo, se você for fazer uma inserção de um elemento que já tem na árvore, na verdade você não vai inserir porque o elemento já está lá. Então, tudo bem? Então você simplesmente não faz essa inserção. Agora vamos para o nosso algoritmo de busca. Okay? Então aqui você tem o seu algoritmo buscar. Você tem o seu x, que é a chave que você está procurando. Você tem o PT, que é o ponteiro para a árvore da ABB, e esse F aqui está ligado com a sua saída, ok? Se o seu PT ele for igual a lambda, ou seja, se a sua ABB ela for uma árvore vazia que não contém nenhum nó nela, então você bota o F para receber 0, ok? Se o X ele está nessa ABB, então você retorna 1. Então você coloca 1 lá nesse F. Okay? Se o pt.s que ele for nulo, então você vai retornar 2 e 3 caso o pt.d ele seja nulo. Essas duas últimas condições aqui, né, o 2 e o 3, elas vão servir para o nosso inserir. Okay? Então, dado que você está procurando o seu x lá, aí você não encontrou, ou seja, você não colocou nem 0 e nem 1, então você vai para até uma certa subárvore, ok?
Aí, digamos que você quer procurar o x do lado menor, né? Ou seja, o lado menor é o que está à esquerda, ou seja, o seu x ele é menor do que a chave que o PT está apontando, ok? Ou seja, ele é para ir para a esquerda. Só que quando você vai ver lá na sua esquerda, você tem uma subárvore vazia, ok? Então, quando você tem a sua subárvore vazia, você não vai encontrar a sua chave e você vai colocar o 2 para ajudar no seu inserir, ok? Porque se você fosse querer inserir o x, ele era para estar exatamente nessa subárvore vazia. E com o mesmo pensamento, né, o pt.d aqui seria para a esquerda lá do seu pt. Ok? Então aqui o mais correto seria dizer o quê, né? Você vai pegar o 2, né? Se em um determinado nó você quer inserir a esquerda, ok? Que é nula. E o mesmo seria pro 3, né? Só que seria para você inserir à direita de um certo nó, ok? Então essas aqui são as nossas condições lá para o buscar, ok? Então, você pode pensar o seguinte, professor, buscar é simplesmente você chamar o pré-ordem, o in-ordem, então o seu pós-ordem. Por quê? Porque você sabe que um desses percursos, qualquer um deles, aliás, você vai ter que eles vão percorrer a sua árvore inteira, ou seja, eles vão lá no visitar, né, em cada nó. Então, lá naquele visitar, você simplesmente vê, né, se é igual a chave ou não. Só que lá é para uma árvore binária, né? Ele funciona bem para isso, né? Aqui eu tenho a plena certeza de que a minha árvore binária ela tem uma propriedade, ou seja, ela é uma árvore binária de busca. Eu sei que quem é menor está para a esquerda e quem é maior está para a direita. Então eu não preciso percorrer todos os nós da minha árvore, não. Então eu olho para o x. Se ele for menor, então eu descarto a minha árvore direita e vou focar só na minha árvore esquerda, porque eu sei que o x ele é menor do que a chave daquela minha raiz. Ok? Então só assim a gente já percebe aqui que o nosso buscar aqui para a nossa ABB ele vai ser mais rápido do que o nosso o nosso em ordem, o nosso pré-ordem, então do nosso pós-ordem, tá? Porque simplesmente ele sempre vai descartando sempre a metade das árvores, né? Se ele é menor, ele vai descartar todo aquele lado que é maior. Aí ele vai, e assim ele vai efetuando a busca, ok? Então, basicamente é isso. Você olha lá, encontrou a chave, você não encontrou, então você vai analisar. O x ele é menor, então vai para a esquerda. O x é maior, então ele vai lá para a direita, ok? Então, vamos lá. Para nossa primeira condição aqui, logo, se o PT ele é lambda, ou seja, se você tem a sua árvore vazia, né? Nesse caso aqui, o f ele tem que receber 0. Você simplesmente coloca o f para receber 0, dizendo que a sua árvore é vazia e de fato você não tem o x aqui. Ok? E se fosse para usar no seu inserir, né? Basicamente você iria modificar a sua raiz para aquele nó que você está querendo inserir. Okay? Então, se isso aqui não acontece, então eu vou ter que verificar se eu encontrei o x, ou seja, se o pt.chave ele é igual a x. Se eu tiver achado o x, então o f ele é para receber 1, como está aqui. Ou seja, o x ele está na árvore binária de busca. Se isso não acontece, então eu vou ter que verificar agora, né? Será que o x ele é menor do que o pt-chave? Então, se ele for menor do que o pt-chave, é para ele estar na esquerda, ok? Só que eu só posso ir para a minha esquerda se ela for diferente de lambda. Ou seja, se ela for igual a lambda, eu vou cair nessa condição aqui do f ser igual a 2. Ou seja, eu vou colocar o f para receber 2. Okay? Se isso não acontece, é porque o pt.s que ele é diferente de lambda, e eu posso fazer a verificação se o x está naquela subárvore esquerda.
Ok? Então, o PT ele vai receber o pt.esc, depois eu vou aplicar a minha busca lá naquela subárvore, ok? Que é da esquerda. Ok, então x menor do que o pt.chave. Só que pode ser que ele seja maior, ok? Então, se não, é porque ele vai ser maior, né? Que o x ele vai ser maior do que o pt.chave e logo é para ele estar na direita lá da árvore, ok? Então, se é para ele estar na direita lá da árvore, então eu vou ter que verificar o pt.d. Então, se o pt.d ele for igual a lambda, eu vou cair no meu caso 3 lá. Então, o f ele vai receber 3. Se isso não acontece, é porque é diferente de lambda, eu vou ter uma subárvore lá e vou caminhar para lá para tentar encontrar o meu x. Então, o pt recebe pt.d, depois eu vou aplicar a busca lá nele. Ok? E assim eu faço o meu algoritmo buscar em uma árvore binária de busca. E aí, pessoal? Tudo certo até aqui? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar direitinho aí. É porque assim, Nathan, né? Você pode pensar que o f ele seria um retorno, né? Lá da sua função aqui também, né? Só que o Jaime, ele trabalha assim, entendeu? Ele coloca nos parâmetros, entendeu? Você pode pensar que C seria simplesmente um ponteiro lá para um número inteiro f, entendeu? Que você pode fazer modificações diretamente nele, né? Aí cada modificação que você faz, você tem aquele valor dele. Mas assim, você pode pensar também que é um retorno, tá? Mas é só um jeito diferente de você trabalhar, não é que tá errado não, entendeu? Quando ele retorna não vai fazer nada? Não, aqui simplesmente você está dando aqui essas condições, entendeu, George? Ó, aqui no caso, ó, se você está terminando aqui com f igual a 1, é porque o x ele está na sua árvore binária, correto? E olha aqui, ó, o meu pt está sendo modificado, entendeu? Quando eu encontro ele, ó, quando o pt ele, quando você tem que o pt.chave ele é igual a x, você está colocando o f para receber 1. Aí você não faz mais nenhuma modificação com esse pt, entendeu? Ou seja, aqui no final das contas, aqui na sua saída, é porque eu não coloquei aqui, né? Que o pt ele vai apontar para o nó onde você encontrou o x. Ok, tem alguma dúvida? Então pronto, né? Se você encontra o x, o pt ele vai estar apontando para ele, ok? Aí caso contrário, né? Se você retornou 0 é porque a tua raiz ela é nula, né? E se ele é 2 é porque o teu pt ele tá apontando, né? Para um cara que o x deveria estar à esquerda dele. Ou então se você tem que o f é igual a 3 é porque o pt está apontando para um cara que o x deveria estar à direita dele. Aí isso vai te ajudar lá no teu inserir. Ok? Então, levanta a mão aí para quem está entendendo tudo certinho aí. Ok. Pode fazer um exemplo com árvore? Posso sim. Deixa eu colocar aqui no tablet aqui. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui essa árvore aqui. Deixa eu estar fazendo muito grande, né? Deixa eu botar menorzinho aqui. Vamos dizer assim, que você tem aqui essa árvore aqui, ó.
Aí, me dê números aí pra mim, vai. Aqui vai ser qual o número aqui? Pra ser binário de busca. E ver se vocês já pegaram aqui aquela ideia lá. Eita, 95. Aí tão sabido demais, né? Vai, 95. Aqui vai ser o quê? Mas também não vou colocar número assim muito... Ah, 95, aí 1000, aí 2000 ali, 3000. Vou colocar número... Não, eu vou botar 30 aqui, que foi o que a menina falou que vai ser melhor. Tem 30, aqui pode ser o 29, aqui pode ser o 35, né? Aqui pode ser o 33, 34. Não, pode ser assim, pessoal? Não, né? 32, né? 32, 33, 34. E aqui eu vou ter o 36, por exemplo. Aí vamos supor que eu queira achar, né? Eu vou querer achar o 34. Como é que eu vou achar o 34? Aí você bota para o PT apontar para cá, né? Ó, para a sua raiz. Aí você quer achar o 34. Preste atenção. Você quer achar esse número aqui, ok? Então, você simplesmente vai ver aqui, ó. Ah, o 30, você tem que o 34 é maior. Então, você vai para a subárvore da direita. O seu PT, ele vai receber o pt.d. Ok? Ah, ele é menor do que o 35. Então, agora o seu PT, ele vai receber o pt.esc. Aí ele vai lá pro 33. Ah, ele é maior do que o 33. Então, ele vai para esquerda, ok? Aí aqui simplesmente ele acha o 34. Tudo bem? Agora vamos supor que ele vá pegar um cara que não está na sua árvore. Por exemplo, ele vai pegar o 28, vamos dizer assim. Então agora você quer aqui procurar o 28. Como é que você vai fazer para você achar o 28? Você vai começar aqui na sua raiz, aí o 30, o 28 ele é menor, então ele vai ter que ir para esquerda. Aí ele vai ver aqui o 29, né? Então o 28 ele é menor do que o 29. Só que ele vai verificar aqui, ó. Aqui a subárvore ela tá vazia. Ok? Então nesse caso aqui você vai retornar, o F ele vai receber 2. Tudo bem? Então aqui, quando o F receber 2, você tem que o PT, ó, ele vai estar apontando para um cara que, se você quisesse colocar o 28 deveria estar lá na esquerda dele, ou seja, o 28 é para estar aqui, ó. Ok? Então esse buscar, ele te ajuda, né? Ele vai te ajudar no teu inserir, ok? E no teu remover também, é evidente, né? Porque se ele encontra o cara, o PT ele vai ficar apontando para o cara que ele achou, né? Tá claro aqui então, pessoal? Mais alguma dúvida? Quer que eu faça algum outro exemplo? Quem tá de boas aí, levanta a mão aí. Ok, então eu vou voltar. Tem mais alguma pergunta, Eric? O Eric Oliveira, né? Ok, então pronto, eu vou dar prosseguimento aqui. Então eu vou voltar lá para o nosso... Esse aqui foi o nosso buscar, ok? Então vamos agora para o nosso inserir, tá? Então aqui como é que você vai inserir? Você tem o seu X, que é a chave que você vai querer inserir lá na sua árvore binária de busca, e você vai ter o PT raiz, que é o ponteiro para a raiz da sua árvore binária de busca, ok? E no final você vai ter que ter o seu PT raiz, né? O ponteiro para a raiz da
da árvore binária, né, com todos os elementos que estavam lá anteriormente, só que com o x inserido, tá? Então você vai ter que inserir o x basicamente aqui. Então como é que você vai fazer? Eu vou pegar um pt, que é o que seria o meu ponteiro auxiliar, que vai ficar caminhando lá na minha árvore, ok? E eu vou colocar para ele receber o pt raiz, né? Depois eu vou chamar o buscar. Aí eu passo o x, passo o pt, que vai ficar caminhando lá na minha árvore, e o f também. Aí aqui o f, né? Eu vou ter que fazer a verificação em cima dele para inserir ou não lá na minha árvore. Então, se o f, desculpa, né, ele é igual a 1, é porque ele já encontrou o x lá. Então, se ele encontrou o x lá, eu não vou poder fazer mais nada, porque o elemento ele já está lá e eu não vou querer trabalhar com elementos repetidos. Lá na minha árvore eu tenho que considerar os elementos distintos, tá? Então, eu simplesmente coloco lá a mensagem, né? Elemento já existe, então simplesmente você não vai inserir. Se isso não acontece, né? Se o f não é igual a 1, é porque de fato você vai ter que colocar o x lá na sua árvore, tá? Então eu vou aqui criar nó, aqui você tem um novo, né? Então o novo ponto-chave vai receber o x e o ask e o d eu vou colocar para receber nulo, né? Eu vou colocar para receber lambda. Agora, onde é que eu vou colocar esse novo, né? Aí depende de quem? Depende do f. Se o f for igual a 0, é porque a minha raiz lá, né? Ela está apontando para nulo, ou seja, é uma árvore que ela não tem ninguém lá, ok? Ela é uma árvore vazia. Então, nesse caso, simplesmente bota o pt raiz para receber o novo. Simplesmente ele vai ter esse novo elemento, tá? Se não, você vai ter que o f ele pode ser igual a 2. Então, se ele for igual a 2, é para ele estar na esquerda, né? Lá desse nó pt, ok? Então esse meu pt aqui, né? Ele foi caminhando lá na minha árvore, ele chegou até um certo cara de que esse x, né, era para estar na esquerda desse cara que ele ficou, ou seja, o pt.s que ele vai receber o novo. E talvez, né, o f ele seja igual a 3. Então, nesse caso, é o pt.d que vai receber o novo. Então, tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão e quem está conseguindo acompanhar tudo certinho o algoritmo inserir. Ok, né? Quem tem alguma dúvida, bota no chat ou então fala, tá? Beleza? Ok, então o inserir basicamente é isso. Você chama o buscar, né? E faz aquela análise em cima desse f, né? Então você tem aqui aqueles 4 casos, né? Você tem quando f é igual a 1, quando é igual a 0, quando é igual a 2 e quando é igual a 3. Ok? E o remover, como é que eu faço o remover? Aí eu vou ter que fazer algumas análises aqui, tá? Então, eu vou ter aqui algumas opções aqui para o nosso remover, tá? Então, lembrando que o algoritmo remover, de modo geral, o Jaime, ele deixa como exercício, tá? Então você não vai encontrar nem lá na VL, nem nas outras árvores não, ok? Deixa eu ver, aposto que vai ser a função do DC, né? Vamos ver aqui, tá? Não, a função do DC seria equivalente ao nosso buscar, né? Então ele vai lá e encontra o cara, entendeu? O nosso objetivo aqui é chamar o buscar. Aí se ele encontrar o cara que você tem que remover, aí você vai ter que fazer algumas operações, tá? Então eu vou colocar aqui, né? Então suponha aqui que você tenha, eu vou chamar aqui de A, tá? Esse caso A aqui, você tem aqui o seu PT, né? Que está apontando para o cara que você quer remover. Aí aqui, ó, a esquerda, ok? A esquerda do seu PT, né, que você conseguiu encontrar, ela tá nulo, tá? E aqui do lado pode ter algum nó. Não necessariamente tem um nó, não. Mas
mas aqui você considera que pode ser que tenha um nó aqui. Ok? Então, para remover o x aqui, nessa situação aqui, como é que você vai fazer para você remover aqui o x? Eu quero remover esse cara aqui. O x ele está bem aqui dentro, né? Ele está bem aqui dentro de onde o PT ele está de onde o PT ele está arrumando. Então, qual seria aqui a opção aqui, pessoal? O que é que você faria para você remover esse camarada aqui? Exatamente, para você remover o buscar, ele tem que dar o f igual a 1. Ele tem que achar um cara. Se ele não achar, você não vai ter como remover, ok? Passo PT para o de baixo. Exatamente, mas isso seria equivalente ao quê? Isso seria equivalente a você colocar o PT, né? Recebendo o PT.d. Ok? Então, se lá na esquerda do teu PT tu tem nulo, você coloca o PT para receber o PT.d. Ok? Então, a gente tem a outra opção aqui, ó, que seria essa daqui, ó. Você está aqui com o seu PT. Aí, do lado direito agora aqui é nulo e do outro lado pode ter alguma coisa, tá? Aliás, aqui você pode considerar que aqui sempre tem alguma coisa, tá? Nesse caso aqui. Aí você quer remover esse camarada aqui, né? O x ele tá aí. O que é que você vai fazer aqui agora? Você vai fazer o quê aqui, pessoal? Aqui nesse caso aqui, né, ó, você pegou o PT e fez apontar para cá, né? Exatamente. O PT vai receber o PT.esc. Então, o PT vai receber... Ah, professor, que legal. É muito fácil remover, né? É muito fácil remover. Agora, vamos para os outros casos aqui. O exercício do Jaime é facinho, né? Eu vou te dar outra opção aqui, ó. Agora, você tem essa opção que você tem os dois filhos. Ok? Você tem os dois filhos. Aqui pode ter qualquer coisa, aqui também. Aqui é nulo. E aqui você pode ter alguém ou não. Aqui, ó. Então, você quer remover esse camarada aqui, ó. Né? Aqui você tem o seu PT. Desculpa, deixa eu colocar o PT aqui em cima. Pronto, você encontrou o cara e o cara é esse camarada aqui. Você quer remover ele. Então, como é que você vai fazer essa remoção aí agora? Dado que você está nessa situação aqui. Posso dizer que para facilitar um pouco, né, que esse aqui seria o S. Ou seja, o meu S seria o PT.d, né? Tem que ver qual é o maior dos filhos primeiro. Não, aqui não é hippie não, né? Aqui o que você tem que ficar preocupado é que os camaradas da esquerda, eles têm que ser menores do que o cara que está aqui e que é menor do que os caras que estão aqui na sua direita, né? Aqui não é hippie não, porque se você pegar o maior, né? Talvez você tenha algum problema, entendeu? Então, a ideia, ó, é você colocar esse camarada aqui no canto dele, ó. O S, né, ó. Você vai colocar ele no canto dele. Como é que você vai fazer isso, né? Esse cara aqui que está apontando para ninguém, você aponta para cá. Tudo bem? Ou seja, o S.esc vai receber o PT.esc. E depois você vai ter que fazer o quê? O cara que está no PT apontar para o S. Ó.
Aí o PT vai receber o S. Ok? Aí depois você tirou aqui, né, ele já, né? Aí você simplesmente remove ele. Ó, porque, ó, o S, ó, preste atenção, o S, ele é maior do que o PT, né? E o PT, ele é maior do que esse cara aqui, ok? Então, ele vai ser maior do que esse camarada aqui, ou seja, esse cara aqui pode estar à esquerda dele, entendeu, Vinícius? E a direita vai continuar a mesma coisa, todos eram maiores todos eram maiores antes e vão continuar sendo maior, porque você não está mexendo aí nesse caso. Ok? Tá claro até aqui? Levanta a mão aí para quem está acompanhando tudo certinho aí. Ok, então vamos dar prosseguimento, tá? Então vamos para outro caso aqui. O outro caso aqui é o seguinte, ó. Esse camarada aqui, ó, ele não tem filho da esquerda, tá? Mas assim, ele poderia ter filho da esquerda sim. Então vamos aqui para ele, ó. Na verdade você pode ter um bocado, né? Então eu vou dizer o seguinte, aqui você tem o seu PT, o cara que você quer remover está aqui, você tem filho do lado de cá e você tem um filho do lado de cá. Aqui pode ter qualquer coisa, né? E o fato é que agora, ó, você pode ter vários filhos aqui, ó. Aí lá embaixo, ó, tem finalmente o cara que chega aqui, ó. Que é nulo, tá? Então aqui você tem esse cara que é nulo. E aqui pro lado de cá você pode ter qualquer coisa. Pro lado de cá também você pode ter qualquer coisa. Então como é que você vai fazer aqui, esse caso aqui, por exemplo? Como é que você vai resolver aqui esse problema, né? Porque vamos supor aqui o seguinte, ó. Se você for perceber aqui nesse caso aqui de cima, né, ó, você simplesmente colocou o S no lugar do PT, não foi? Você colocou o S no lugar do PT. Ok? Aqui, ó, nesse caso, como você vai tirar esse PT, você tem que colocar alguém no lugar dele. Aí quem é que você pode colocar no lugar dele? Se você for escolher um cara daqui, ó, preste atenção. Se você for escolher um cara que está na direita, esse cara tem que ser o menor possível nessa árvore aí, ok? Porque quando você colocar esse camarada aqui em cima, ele tem que ser menor do que todo mundo que está aqui, ok? E como é que eu acho o menor elemento possível em uma árvore binária de busca? Ah, professor, se você quer sempre o menor, você sempre vai para esquerda, ó. Você sempre vai tendo o menor, né? O que sempre está na esquerda, ele sempre é menor, 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 menor. Ok? Ou seja, o menor elemento de uma árvore é o cara que sempre está mais lá à esquerda. Tu pega a tua raiz, aí tu vai descendo, esquerda, 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 até não ter mais esquerda, ou seja, até você achar um nulo. Quando você acha um nulo, então você vai ter o menor. Então aqui nesse caso é esse camarada aqui de baixo, ó. Então é exatamente esse camarada aqui de baixo. Então eu vou pegar ele e vou colocar lá no lugar do meu PT. Ok? Então simplesmente isso, né? Eu vou colocar ele lá no lugar lá do meu PT. Ok? Aqui, por exemplo, ó, ele pode ter um cara aqui também, ó. Deixa eu colocar aqui também porque talvez dê a entender de que aqui é nulo, né? Mas aqui pode ter um cara aqui sim, tá? Esse aqui pode ser nulo, então pode ser um certo elemento, tá? Ok? Então pronto, o meu S aqui no caso vai ser esse camarada aqui, ó. Ok? Então como é que eu faço para pegar o S e colocar aí, né? Então o S basicamente você pode pegar a direita lá do PT,
Não, você pega a direita e depois você fica sempre pegando a tua esquerda. Ok? Então, eu vou colocar aqui, o S vai receber o pt.d, ou seja, ele vai estar aqui, né? Aí como é que eu faço para ele chegar até aqui embaixo? Simplesmente, enquanto a esquerda dele não for... enquanto a esquerda dele for diferente de lambda, eu simplesmente boto S para receber o S.esc. Ok? Então, simplesmente isso, né? Então, enquanto o S.esc for diferente de lambda, faça. Aí você vai fazer o quê? O S vai receber o S.esc. Tudo bem? Então pronto, você já deu o jeito de você chegar com S até aqui embaixo. Aí como é que você vai fazer essa troca agora, né? Como é que você vai fazer esse cara aqui, ele ir lá pra cima? Como é que você faz aí? Aliás, você tem que tomar cuidado com o pai dele também, né? Porque o pai dele, ó, ele não pode apontar aqui pra ele mais não, né? Porque o pai dele tem que ser o pai que era lá de PT, né? Ou seja, esse pai dele aqui, se você simplesmente arrancar o S daqui, ó, aí você vai perder esse pedaço aqui de baixo, ó. Então, para você não perder esse pedaço, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse camarada aqui, ó, e vai apontar para cá, né, ó. Tá claro aqui? Mas quem é esse cara, né? Ele é o pai de S, né? Então, se você considerar que esse camarada aqui é o pai S, como é que você chega até nele aí, né? Simplesmente você coloca aqui, ó, pai S recebe S. Aí aqui você vai, de fato, ter esse camarada aqui. Então antes de fazer qualquer modificação aqui com S e com esse PT, eu vou logo garantir que esse ponteiro aqui, ó, ele vai apontar para esse cara aqui embaixo, ó. Ou seja, a esquerda do pai S, né? Você bota o pai S.esc, vai receber a direita de S, o S.d. Ok? Então aqui você fez essa modificação aqui. Aí agora você livremente pode mexer com S e com o PT. Ok? Então, como você já tem essa referência aqui dessa árvore aqui, né, que não está perdida, você pode mexer com a direita lá do S, ok? Então, o S ele vai receber a mesma direita lá do seu PT, porque simplesmente você quer colocar lá no canto, né? Lá do PT, ok? Então, o S.d, né, já que você guardou, né, essa referência lá no pai.s.esc. Então, o S.d, ele vai receber o pt.d. Ok? Aí, esse ponteiro aqui, ó, ele vai apontar para cá. Ok? Então, acho que só não está sendo para vocês aí tudo, né? Então, ele vem apontando para cá, assim, ó. Ok? E a esquerda, do mesmo jeito, né? O S.esc, ele vai receber o pt.esc. Aí a esquerda do S vai apontar para a esquerda lá do PT. Ok? E agora só falta pegar o PT e apontar para o S. Então, o PT recebe o S. Então, tá claro aqui o que a gente fez, pessoal? O que é que vocês me dizem aí? Levanta a mão quem conseguir acompanhar esse passo a passo.
Mais simples que o algoritmo lá da última aula, né? Até agora a gente não fez o algoritmo não, né, Jorge? Mas você vê que é simples, né? Legal, né? Então, agora, só para economizar um pouquinho, ó, eu vou meio que comparar esses dois últimos casos aqui, ó. Ó. Aqui, ó, pronto. Eu vou aqui comparar os dois aqui, ó. Você percebe que eles têm ele tem algumas coisas aqui em comum, ó. Você vê que o S, ele vai receber o pt.d aqui e aqui também, né, ó. Essas duas últimas instruções aqui, né, o s.esc vai receber o pt.esc, aqui tem um pt, né, gente, ó. Aqui tem um pt. E aqui também embaixo, ó, você tem a mesma coisa, não? Então, isso que está aqui, ó, é só para o caso D, ok? Então, essa parte que eu acabei de rachurar aqui é só para o caso D, ok? Então, simplesmente, posso fazer essas duas instruções aí, tá? Então, eu tenho que essas duas instruções elas já estão aqui embaixo, tá? Então, simplesmente, eu vou aqui juntar esses dois casos aqui em um, tá? Então, esse camarada aqui, eu vou aqui apagar. Eu vou fazer essa instrução aqui que está em ambos os casos. Tudo bem? Agora, esse pedaço aqui, ó, eu só vou fazer, ó, se eu tiver no meu caso D. Quando é que eu sei que eu estou nesse caso D ou não? É simplesmente você pegar esse aqui, ó. Ó. Aqui é nulo, né? Aqui não é nulo. Então, simplesmente você coloca um if aí, tá? Então, aqui nesse caso, né? Eu vou colocar até em preto, tá? Então, se o s.esc ele é diferente de lambda, então eu estou nesse meu caso D aqui embaixo, tá? Aí eu vou fazer exatamente isso daqui, ok? Ou seja, eu vou pegar isso aqui e vou colocar aqui, ó. Ok? E aqui eu vou fazer isso dentro do meu if. Ok? Depois eu vou pegar esse outro aqui e vou fazer aqui. Ok? Então, meio que eu juntei esses dois casos aqui agora, tá? Então, basicamente é o seguinte, essa parte aqui do meio, né, ó, essa parte aqui do meio, você só vai fazer se você tiver no seu caso D. E se você tiver no seu caso D, você é para fazer todas essas instruções, tá? Se você não tiver nesse caso aqui, então você não vai fazer essas instruções aqui no meio, você só vai fazer esse e esse aqui embaixo, que é exatamente o que você tem que fazer no seu caso C. Ok? Então, tá claro aqui, pessoal? Posso dar prosseguimento aqui na aula? Tudo certo? Levanta a mão aí quem tá acompanhando tudo certinho. Ok, né? Então vamos lá fazer o nosso algoritmo, então, o de remoção, tá? Então, o remover aqui você vai ter o x, que é o valor que você quer remover, né? E você vai ter o seu pt raiz, ok? Que é a raiz lá da sua árvore binária, na qual você quer fazer a remoção, tá? Então aqui eu comecei com pt, recebe pt raiz, ou seja, esse pt aqui é o cara que vai caminhar lá na minha árvore. Depois eu vou chamar o meu buscar, ok? Então você tem o x, o pt e o f. Aí como o Eric falou, né? Eu só posso fazer alguma coisa, né, quando o f ele for igual a 1. Então, se o f ele for diferente de 1, é porque ele não conseguiu encontrar o elemento. Se ele não consegue encontrar o elemento, então você simplesmente diz que o elemento não existe e você não faz mais nada. Ok? Então, caso contrário,
você tem que você encontrou o seu elemento, ok? Aí agora a gente vai lá para os nossos casos, ok? Então, eu vou pegar um certo auxiliar aqui e vou colocar para receber esse PT. Mas para que você está pegando esse auxiliar, professor? É simplesmente para liberar o espaço de memória depois que eu remover, ok? Nesse senão aqui eu sei que eu vou ter um cara lá que eu vou ter que remover e esse auxiliar aqui ele vai ficar apontando lá para esse espaço de memória que é para eu liberar ele depois, ok? Então o PT ele está apontando para o cara que eu vou ter que remover. Aí eu vou lá para o nosso primeiro caso, que é verificar se o pt.s que ele é igual a nulo. Se isso aqui acontece, você simplesmente bota o pt para receber o pt.d. Ok? Se não acontece, você pode estar lá no seu caso B. E o seu caso B é quando o pt.d ele é igual a lambda. Então, se o pt.d ele for igual a lambda, a gente resolveu só colocando o pt para receber o pt.ascii. Okay? Se isso não acontece, aí você faz aqueles dois casos que a gente viu, né? Você junta aqueles dois casos e faz exatamente essas instruções que estão aqui. Ok? Então, aqui no final das contas, depois que você faz essa remoção, ok? Aí você libera o espaço de memória que está sendo apontado pelo aux aqui. Aí você fez a sua remoção por completo. Tá claro, pessoal, aqui o nosso algoritmo remover? Tudo certo? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Ok, né? Alguma dúvida? Então a nossa aula de hoje foi essa, né? Que eu peguei lá do livro do Jaime, só que tirando essa parte lá da remoção, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Sem dúvidas, então posso finalizar a aula. Então é isso, tá, gente? Fiquem cada um com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus continue sempre abençoando cada um de vocês mais e mais. Beleza? Então até a próxima aula, tá, gente?